Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, guia incondicional das nossas almas, ao início da nossa humilde contribuição na sementeira que conforta, porque esclarece, inspira-nos na sabedoria dos teus ensinamentos. Concede-nos e a todos os nossos irmãos a lucidez do sentimento de gratidão por tudo quanto nos é concedido pela infinita bondade do nosso Pai, pelo quanto se nos oferece como benesse misericordiosa da divina justiça, pela renovação das oportunidades de redenção das nossas faltas, e pela certeza da imortalidade da alma agora cheia de esperanças ante a luz do teu Evangelho. Ensina-nos ainda, Divino Mestre, a movermos-nos no bem, para que mereçamos pedir do mais íntimo da nossa alma: sê conosco, agora e sempre. Com você que se dispõe a estar conosco para a nossa conversa amiga desta manhã, Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes. Diretor de áudio e a sonoplastia do nosso programa. A nossa primeira sessão, Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Médiuns, a questão: por que Deus permite que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas? Isso não poderia ter o inconveniente de abalar a sua crença? A resposta: se isso abalasse sua crença, seria porque sua fé não era muito forte. As que renunciam ao espiritismo por um simples desapontamento provariam que não o compreendem e que não se apegam à parte séria. Deus permite as mistificações para provar perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que dele fazem um objeto de diversão. Avisamos a nossa prezada ouvinte Zildinha, do Jardim Lima, que será ela a contemplada com a resposta do próximo domingo. É que hoje o Sementeira Cristã cedeu a sua última meia hora para a transmissão do jogo Francana e Independente de Limeira, a partir das 9h30, motivo pelo qual, excepcionalmente, não teremos a sessão Pergunta e Resposta. Meus caros ouvintes atenciosos, num mundo conturbado como o nosso, e quando adentramos o período em que se intensifica cada vez mais o processo de transição planetária, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, a máxima de Jesus: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, embora somente nos faça supor a possibilidade de atingirmos a perfeição não absoluta, porque esta é só a de Deus, bem poderia ser-nos poderoso motivo a mover-nos no progresso moral. Mas se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ele o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer
que se esforçassem para atingi-lo. Num clima planetário como o que experimentamos em nossos dias, quando significativa parcela da humanidade parece não admitir os princípios norteadores para o bem, e mesmo muito de nós, empenhados na prática do mal, infringindo leis, ou simples princípios morais de fácil entendimento, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo denominado Sede Perfeitos é de uma aplicação providencial para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Devemos entender por aquelas palavras pronunciadas pelo Mestre Jesus a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que a apressa a se aproximar da divindade, finalidade suprema das divinas leis. Mas ainda assim, carecemos de maior compreensão do que consiste a perfeição a que se refere Jesus. Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso mostra que a essência da perfeição é a caridade, na mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios, e mesmo os dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando menos, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre por isso mesmo o indício de uma superioridade moral maior ou menor. Disso resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras de caridade, no que ela tem de mais sublime, lhe disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Uma música na nossa conversa de hoje. Vamos ouvir, de autoria dos espíritos de J. Cascata e Leonel Azevedo, psicografia de Jorge Risini, na voz de Eliana Estevam, Caridade. Que o mar aflora o astro
Segundo o Evangelho, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Esse homem saberia que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. O egoísmo calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. O caridoso, ao contrário, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo, distanciando-se das benesses das justas leis divinas. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra destas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade os obriga a isso, procura fazer o bem que possa para atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer que aguarda o amanhã, que traz em si uma coisa melhor do que na véspera.
Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos seus semelhantes. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o seu mau emprego é mais prejudicial para si mesmo e que o maior prejuízo dar-se-ia se os pusesse a serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. E é a esta altura das nossas considerações que nos convém fazer uma breve leitura sobre as relações entre superiores e inferiores, isto é, dirigentes e subalternos, remetendo-nos ao item 9 do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de que nos colhemos estes ensinamentos, para ali aprendermos também que a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação, de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Não creiais, meus ouvintes, que a autoridade seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nem uma coisa nem outra, desde que a retira quando lhe bem apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando dele pode ser retirada
ou tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, podendo retirá-la quando necessário. Daí que o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Vamos particularizar um pouquinho as nossas considerações segundo o Evangelho, enfatizando que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se o compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que acontece isto? Será por falta da precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina em princípio é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral.
O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar, e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme.